Tem até um documentário interessante, eu vi ele superficialmente, tá? Que foi, acho que você já deve ter visto, um rapaz nos Estados Unidos fez uma pesquisa de durante tanto tempo ele só comeu hambúrguer do McDonald's e no final ele viu qual que eram os resultados que trouxe para o organismo. Com certeza não foram bons, tá? Se você ver lá, você vai ver, você vai conferir. Se você ver, você vai ver. Não faça redundância. Ainda aqui no artigo, né, tem algumas outras questões, muito interessante o artigo, mas eu vou passar para um outro, que é para justamente agregar um pouco mais, uma outra visão, tá, sobre essa questão de o que te leva a ficar nessa condição. Tá aqui nesse outro artigo do blog Educação Física, fala sedentarismo, 7 atos que tornam seu aluno sedentário sem ele perceber. É um site específico, né, da educação física. E aí, você viu por que eu selecionei esse artigo, tá? Fala essa palavra muito importante, né? 7 atos, né? Ou seja, 7 ações, certo? E ações a gente pensa que vem decorrente de hábitos, né? De comportamentos. Então uma coisa está ligada com a outra. 7 atos que tornam seu aluno sedentário sem ele perceber. Então aqui tem uma contextualização, tá? Mais uma vez, a fonte blog Educação Física. Tem uma coisa mais específica, né? Falando ali mais para professores e tudo mais. E aí vem os atos, tá? Só que depois ele fala, veja 7 pequenos hábitos que colocam seu aluno no sedentarismo. Aqui, interessante, a gente falou sobre isso agora há pouco. 1. Sempre que você encontra seu aluno, ele está de carro, tá? Interessante, né? Ou seja, ele só se movimenta efetivamente na sua academia, no seu espaço lá de atividade física, mas tudo que ele tem que fazer, ele vai de carro e não sai do carro para nada, né? É o que a gente costuma ver nas estradas, né? Na maioria das vezes sempre tem uma pessoa por carro, né? Cada um tem seu carro, cada um quer seu conforto, obviamente, você trabalhou para aquilo. Mas até que ponto aquilo ali está sendo bom ou não para você? Outra, seu aluno está sempre sonolento e dorme quando tem a oportunidade. Isso aqui é muito importante, ó. Eu vou discorrer um pouco mais sobre... Vou ler o que está escrito aqui. Ninguém discute a importância de dormir com qualidade. O problema é fazer disso sua principal atividade de lazer em seu dia de folga. Então, meio que dormir bem só quando eu estiver no final de semana ou quando tiver um feriado, por exemplo. Errado. Qualquer feriado ou fim de semana já é motivo para desperdiçar horas no sofá ou na cama e isso não é ideal. Há outras formas para relaxar o corpo, né? Por exemplo, uma caminhada, um alongamento, meditação. Ponto 3, hábito 3, que o blog aqui está apontando. Só utiliza o elevador e escada rolante. Exatamente isso que a gente falou, né? Parece que eu já estava prevendo tudo que vinha no artigo. E eu fiz questão de não ler os artigos antes, tá? Eu queria ver realmente qual que era a visão de cada um, para ver se estava batendo aqui com a minha visão. Evita os afazeres domésticos, isso é muito importante, tá? Sabe por quê? Se você vai pendurar uma roupa, se você vai varrer uma sala, cozinha, sei lá, vai lavar a varanda, são coisas que você precisa fazer, você está na sua casa, né? Se você não tiver ninguém para fazer, pagar, você vai ter que fazer. Então assim, como que você faz para se organizar e fazer essas tarefas que têm que ser feitas, certo? E principalmente, são atividades físicas que você precisa fazer e que vão te trazer um gasto calórico. Olha que interessante, né? Experimenta varrer um quintal grande ou passar a vassoura e o pano na sua casa, e varrer a escada e enfim, fazer as coisas que tem que fazer. Você vai estar queimando calorias, você vai estar fazendo atividade física diferente de exercício, lembra lá no começo, tá? E fazendo alguma coisa que você precisa fazer para sua casa, tá? Então, se você, não sei se você mora sozinho, mora com alguém, se você morar com alguém, você vai ter que dividir as funções, tá? Então, assim, isso já é um começo. Se você fala assim, putz, estou sedentário, não consigo fazer atividade física, não consigo ir para academia, mas você consegue varrer a sua sala ali, o seu quintal, passar pano, se você consegue fazer isso, você já está se exercitando, você está fazendo atividade física e já está queimando caloria. Então, assim, não tem desculpa se você fala que não tem tempo para fazer nada. Você tem tempo para varrer uma cozinha, varrer uma sala, enfim. São coisas simples, percebe? São pequenos hábitos. Número 5. Come o que for mais fácil de preparar ou pede comida. É exatamente isso. É mais fácil, às vezes, eu pedir uma pizza
ou esquentar uma lasanha do que fazer uma refeição um pouco mais saudável, tá? Ou comer um biscoito ao invés de uma fruta. Não que você não deva comer isso, só que o problema aqui é o seguinte, são os hábitos, tá? Então, se eu estou comendo biscoito todos os dias, vai dar alguma alteração no meu sangue. Se eu estou, de repente, só uma vez por semana eu como frango, e os outros dias eu como, sei lá, miojo, frango empanado, entendeu? Não nada contra o frango empanado e miojo, de repente você está na pressa, eles têm que comer, porém, fazer isso todos os dias é o que vai dar ruim no seu corpo, né? Com certeza. Então, essas são as observações que estão sendo feitas aqui nesse blog, né, do blog Educação Física. Penúltimo hábito que o professor geralmente vê o seu aluno fazendo mais. Esporte só na televisão, né? Exatamente, esporte só na televisão. É muito mais fácil a gente assistir, óbvio, muito mais confortável do que eu praticar. Ah, mas de repente você vai falar pra mim, não tem como eu praticar um esporte agora, principalmente nesse momento que você está vivendo. Beleza, só que assim, caminhada, né? Se você fizer a caminhada corrida no horário que eu faço, que é de madrugada, né, 4 horas da manhã, não tem ninguém na rua. Você vai lá, faz, volta, não tem nenhum problema, não tem aglomeração, pá. Né? Ah, mas eu prefiro não arriscar. Beleza, não arrisca. Espera tudo normalizar, como tiver que fazer. Se você só caminhar, fizer uma corridinha, jogar uma bolinha no final de semana, você já está fazendo alguma atividade que é acíclica, né? Que é uma coisa que você vai aqui, vai ali, não é aquela coisa regrada, sincronizada, enfim, tem um início, meio e fim. Você vai sempre alternando, né? Principalmente futebol, basquete, vôlei, rugby, por exemplo. Então, assim, o simples fato de você, por exemplo, não gosta de fazer treino em academia, vai jogar um futebol, vai jogar um vôlei, vai jogar um basquete, você já está fazendo, né, o seu exercício ali brincando, né? Não se incomode de ficar parado no trabalho. Isso aqui é muito importante, vou até dar uma lida aqui no que ele discorre. Se o aluno fica 8 horas por dia sentado em uma mesa de escritório e não acha isso um problema, pois deveria. A falta de movimentação no ambiente de trabalho é uma das principais causas do sedentarismo. Aí ele recomenda algumas práticas aqui. O que a gente acabou de ouvir aqui, tá? Tudo bem, eu trabalho, né, você está em escritório, você trabalha 8 horas por dia, 9, você tem que fazer hora extra, fica 10 horas por dia, sei lá, 12 horas por dia, não sei, 14. Não tem tempo para fazer atividade física. E no meio do trabalho, você não consegue parar 2 minutos que seja, fazer um alongamento lá dos seus punhos, né? Puxar aqui, puxar ali, levantar, fazer uma rotação das articulações. Se você faz isso aqui, ó, só de fazer isso, se você estiver vendo aí agora, faz isso. Você já sente sua musculatura trabalhar. Putz, alongou. Caramba, tô bem. É um pouco melhor, um pouco menos tensões. Então assim, você não tem 2 minutinhos para de repente levantar e mexer no computador em pé. De repente o pessoal, seus colegas vão achar que você tá maluco, mas enfim. Você tem esse tempo. 2 minutinhos, 4 minutinhos, 5 minutinhos. Alongar. Senta lá, vai lá na frente, alonga lá a parte da lombar, a parte posterior de coxa. Então assim, realmente é aquela questão, o que é prioridade para você e o que não é prioridade, né? Essa questão do, por que eu falo de não ter tempo, eu ressalto sempre isso, né? Ah, não tenho tempo. Na verdade isso não é prioridade para você. E isso na verdade tem que ser dito, você tem que estar ciente disso.